É o início dos anos 1960, e dois meninos de 12 anos chamados Ben e Jerry estão na aula de educação física. Ben está discutindo com o professor de educação física, que está dizendo a ele que precisa correr 1 milha em menos de 7 minutos. Enquanto isso, Jerry está lutando tanto que desmaia. Esses dois meninos foram chamados de os mais lentos e gordos da turma, mas isso levou a eles se tornarem amigos. E mal sabiam eles, essa amizade levaria a um negócio valendo bilhões de dólares. No entanto, entrar no negócio de sorvetes juntos não era a primeira opção de nenhum deles. Após terminar a escola, Jerry queria se tornar um médico, mas foi rejeitado por mais de 40 faculdades de medicina. Então ele se candidatou a qualquer trabalho vagamente médico e acabou trabalhando como técnico de laboratório, misturando corações de vaca e amassando-os em tubos de ensaio. Certamente não era o que ele esperava. Ben, por outro lado, conseguiu vários trabalhos humildes, incluindo se tornar um zelador, trabalhar no McDonald's e raspar restos de comida. Mas Ben sempre foi um hippie de coração, e ele odiava trabalhar para uma corporação e ter um chefe, então ele tentou ganhar a vida com a cerâmica. Infelizmente, ninguém estava comprando o que ele estava fazendo, então é justo dizer que tanto Ben quanto Jerry estavam muito infelizes com o rumo de suas vidas. Então, em 1973, Jerry se mudou para Nova York para morar com Ben, e eles começaram a fazer um brainstorming. O que eles poderiam fazer para que Ben não tivesse que se submeter a nenhum tipo de autoridade e Jerry não tivesse que misturar órgãos. Tanto Ben quanto Jerry amavam comida, e a primeira ideia de negócio deles foi fazer bagels frescos. No entanto, o plano deles rapidamente desmoronou quando perceberam que o equipamento necessário para fazer bagels custava $40 mil. Então eles mudaram para algo que pensaram que seria mais barato para produzir: sorvete. Agora, eles não tinham ideia de como realmente fazer sorvete, então se inscreveram em um curso de $5 na Penn State para poderem aprender. Em seguida, eles tiveram que inventar um nome para o negócio. Ben queria chamar de Máquina Voadora de Josephine, após uma música popular lançada em 1910. Felizmente, porém, Jerry sugeriu o nome Ben e Jerry's, que dava a impressão de sorvete caseiro feito por dois caras comuns. E assim, usando suas próprias economias e um empréstimo de $4 mil do banco, eles começaram sua própria sorveteria, que também venderia sopa e crepes. No entanto, o único local que eles podiam pagar era um posto de gasolina abandonado em Vermont, onde o telhado havia desabado e o chão estava coberto por 4 polegadas de gelo. Ficava em frente ao parque da prefeitura, no entanto, e eles acharam que a localização privilegiada compensava seus problemas. Então eles se mudaram e começaram a trabalhar na primeira loja de sorvetes Ben e Jerry's do mundo. Dado o orçamento limitado deles, eles tiveram que manter os custos o mais baixo possível. Então, eles construíram suas mesas de trabalho com a madeira mais barata que puderam encontrar, e seus equipamentos vieram de leilões de liquidação de restaurantes que faliram. Enquanto isso, a cerâmica do Ben finalmente se tornou útil, já que todos os pratos, tigelas e copos foram feitos à mão por ele. Enquanto Ben trabalhava nas reformas, Jerry tentava freneticamente ensinar a si mesmo a fazer sorvete em um pequeno freezer elétrico de sal de rocha. Graças ao curso de sorvete que ele fez, Jerry dominou os conceitos básicos. Mas sorvete básico não seria suficiente para se destacar. Então, usando sua formação em bioquímica, Jerry experimentou diferentes ingredientes para tentar aperfeiçoar a mistura do seu sorvete. Curiosamente, Ben tem uma condição chamada anosmia, o que significa que ele não tem sentido do olfato e um sentido do paladar severamente diminuído. Portanto, ele precisa confiar na textura e na sensação na boca para apreciar sua comida. Como resultado, Ben queria pedaços maiores de frutas e chocolate no sorvete e sabores mais intensos. Nenhum lote foi considerado satisfatório até que ele pudesse identificar o sabor usando uma venda nos olhos. Isso significava adicionar o dobro das quantidades de ingredientes e focar mais na textura e algo que parecesse mais premium. E assim, a condição de Ben acabou funcionando extremamente bem para eles, porque significava
que eles criavam sabores muito mais intensos e únicos, e os pedaços maiores no sorvete se tornaram parte do seu estilo. E assim, Ben & Jerry's oficialmente abriram sua loja em 5 de maio de 1978. Os clientes fizeram fila para comprar sorvetes no esquema compre um, leve outro grátis, e o lançamento foi um sucesso. No entanto, era apenas uma pequena loja, então nenhum deles poderia ter previsto o que estava por vir. Para aumentar as vendas, Ben e Jerry começaram a organizar um evento conhecido como Festival Fall Down, que apresentava competições como comer sorvete e andar em pernas de pau. Eles até tinham um show bizarro em que Ben se deitava com um bloco de concreto no estômago e Jerry tentava esmagá-lo com uma marreta. Felizmente ele nunca errou, e o bloco sempre se estilhaçava em pedaços. Eventos como esse que eles organizavam conquistavam muita lealdade de seus clientes, que se sentiam parte de uma comunidade incrível. No entanto, embora as vendas parecessem estar indo bem, nem Ben nem Jerry tinham alguma experiência real de negócios. Eles logo chegaram à preocupante constatação de que mal estavam obtendo lucro. Um dia, eles simplesmente fecharam a loja e colocaram um cartaz na janela que dizia: "Estamos fechados hoje para que possamos descobrir se estamos ganhando algum dinheiro." Eles perceberam que o maior problema era que estavam servindo porções muito grandes, basicamente distribuindo muito mais sorvete do que deveriam. Ben achou que a melhor maneira de lidar com o problema do excesso de porções era vender por atacado. Até então, eles apenas serviam o sorvete na loja, mas agora decidiram começar a encher potes com litros do seu sorvete. Inicialmente, eles tentaram entregar esses potes de carro na área local, mas isso significava que, se ficassem presos no trânsito, eles derreteriam. Então, eles procuraram o banco para um empréstimo ainda maior para que pudessem alugar uma antiga fábrica e produzir litros de sorvete para serem vendidos em lojas e restaurantes locais. Isso foi um grande sucesso. Mas isso também significava que eles acabaram de fazer um poderoso inimigo. Em 1983, as vendas de Ben e Jerry dobraram em relação ao ano anterior, ultrapassando 1.800.000. Mas no mesmo ano, a Pillsbury comprou a Häagen-Dazs, outra marca de sorvete premium que era vendida em potes. Embora a Häagen-Dazs fosse uma marca muito mais conhecida do que a Ben & Jerry's nesse ponto, a Pillsbury não gostava de ver este novo sorvete ganhando popularidade e ameaçando suas vendas. Então, em 1984, a Pillsbury emitiu um ultimato aos distribuidores. Eles tinham que escolher entre Ben & Jerry's ou Häagen-Dazs. Eles não podiam estocar ambos. Como Häagen-Dazs era a marca muito maior com uma participação de mercado de 70%, a decisão foi fácil e os distribuidores logo ligaram para Ben & Jerry's para dizer que não podiam mais vender o sorvete deles. Embora essa tática fosse completamente monopolista e injusta, Ben e Jerry simplesmente não tinham tempo ou dinheiro suficiente para enfrentar uma corporação gigante como a Pillsbury. Esta era verdadeiramente uma situação de Davi contra Golias, e sem nenhum distribuidor poderia ser o fim de Ben e Jerry's. Mas então Ben teve uma ideia. Em vez de levar isso para um tribunal legal, que tal o tribunal da opinião pública? A estratégia deles foi uma grande campanha de marketing para pintar a Pillsbury como a corporação maligna que esmaga o pequeno empresário. Eles criaram um slogan do que o boneco de massa tem medo em referência ao mascote da Pillsbury. Eles posicionaram como uma grande corporação tentando restringir os clientes de terem uma escolha de qual sorvete comprar. E usando seus fundos restantes, eles colocaram um anúncio na Rolling Stone e espalharam cartazes por todo lugar para espalhar a notícia. Eles até criaram uma linha direta que os clientes poderiam ligar para obter detalhes sobre o que estava acontecendo, e então eram encorajados a entrar em contato com a Pillsbury para expressar suas reclamações. A reação contra a Pillsbury foi imensa, e eventualmente a pressão pública os forçou a recuar.
Os distribuidores começaram a trabalhar novamente com Ben & Jerry's e toda essa manobra foi um grande impulso para eles, pois atraiu uma série de novos clientes que decidiram apoiar Davi contra Golias. Com as vendas em alta, Ben & Jerry pareciam ter chegado ao grande palco. Mas o que deveria ter sido o sonho empreendedor, na verdade, era o pesadelo de Ben & Jerry. Ben e Jerry não tinham a intenção de construir um grande negócio, e o estresse e a pressão de tudo isso estavam se tornando demais. Nenhum deles gostava do mundo corporativo, então, em um momento, eles conversaram com um corretor sobre a venda da empresa. Mas então eles ouviram algo que mudou suas mentes. Se há algo que você não gosta nos negócios, mude isso. Esse foi um momento crucial que moldaria o futuro de Ben e Jerry. Eles se perguntavam: poderiam fazer as coisas de maneira diferente e usar seus negócios como uma força para o bem e ajudar a fazer as mudanças que queriam ver no mundo? Por exemplo, eles introduziram uma política onde o maior ganhador da empresa só poderia ganhar no máximo 5 vezes o salário do funcionário menos remunerado. Eles também lançaram a Fundação Ben & Jerry, onde 7,5% de seus lucros anuais, antes dos impostos, seriam usados para financiar projetos voltados para a comunidade. No entanto, com as vendas disparando, havia uma necessidade urgente de uma nova fábrica que custaria $2,5 milhões. Então, em 1984, eles decidiram abrir o capital da empresa para arrecadar mais dinheiro. Mas eles fizeram algo muito incomum. Eles decidiram que apenas os residentes de Vermont poderiam comprar as ações. A ideia era permitir que sua comunidade local investisse, em vez de simplesmente abrir para qualquer investidor aleatório. E dessa forma, seus clientes mais leais e de longa data seriam coproprietários do negócio. No entanto, quase todos que ouviram essa ideia disseram que era ingênua e impraticável e que eles não arrecadariam dinheiro suficiente dessa maneira. Foi um enorme risco a se correr. Mas Ben e Jerry estavam decididos com a ideia e, milagrosamente, a decisão de apenas vender ações para Vermont deu certo. Eles não apenas levantaram o dinheiro de que precisavam, mas também geraram uma enorme quantidade de boa vontade entre as famílias de Vermont, 1% das quais agora possuíam ações na Ben & Jerry's. E parecia ser um bom investimento. As vendas subiram de 4 milhões em 1984 para 10 milhões em 1985. E enquanto o dia a dia era cuidado pela equipe que eles haviam contratado, Ben e Jerry lançaram sua próxima grande campanha de marketing, chamada Cowmobile, uma casa móvel modificada que Ben e Jerry dirigiram pelos Estados Unidos da América distribuindo sorvetes grátis. A viagem foi exaustiva para a dupla, que dormia em colchões em cima do freezer, mas foi uma ótima publicidade ver os fundadores distribuindo sorvete grátis pelo país, e isso gerou muito mais boa vontade. Na verdade, em 1988, Ben e Jerry receberam o prêmio de empreendedores do ano de pequenas empresas dos Estados Unidos da América de Ronald Reagan. No mesmo ano, a receita da empresa atingiu 32 milhões. No entanto, problemas estavam à vista. Ainda parecia que, não importa o quanto trabalhassem, eles não conseguiam acompanhar os pedidos. Os trabalhadores de sua fábrica estavam fazendo turnos de 12 horas para tentar acompanhar o crescimento, mas todas as partes das operações de sua empresa estavam sob pressão e os custos de ineficiência estavam fora de controle. Embora Ben e Jerry fossem indubitavelmente o coração da empresa, estava claro que eles precisavam de uma liderança com mais experiência e então eles decidiram contratar um novo Chief Executive Officer. Ben e Jerry se afastaram ainda mais do dia a dia da empresa e, em vez disso, focaram mais nos empreendimentos sociais da empresa. E a princípio isso parecia perfeito. Ben e Jerry trabalharam em coisas como a obtenção ética de seus ingredientes e a criação de apoio para causas sociais pelas quais se sentiam fortemente. Mas então, nos próximos anos, as vendas de sorvete começaram a cair e suas ações caíram quase 50% do seu pico. Sentindo sangue na água, os tubarões começaram a circular. Várias empresas maiores queriam comprar a Ben e Jerry's.
No ano 2000, o conselho concordou relutantemente em vender a empresa para o maior licitante, a Unilever. A venda provocou uma forte reação pública. Ben e Jerry foram acusados de se venderem para um enorme conglomerado e de lucrarem com a máquina corporativa que afirmavam odiar. Mas, na verdade, os fundadores não tiveram muita voz no assunto. Ben & Jerry's era uma empresa pública e a Unilever estava oferecendo tanto dinheiro, 326 milhões para ser exato, que o conselho de administração sentiu que não tinha escolha a não ser aceitar. Pouco depois da venda, Ben passou por uma cirurgia de emergência de quíntuplo bypass para prevenir um ataque cardíaco. Isso foi em parte devido ao estresse da aquisição, mas o maior contribuinte foram seus anos de consumo de sorvete. Ben acreditava que você não podia julgar um sorvete sem consumir todo o pote, e assim, ao longo dos anos, testando tantos sabores novos diferentes, ele consumiu grandes quantidades de sorvete. Felizmente, Ben sobreviveu à sua cirurgia, mas ainda estava muito ansioso com o negócio da Unilever. No entanto, a equipe Ben & Jerry conseguiu convencer a Unilever de que Ben & Jerry's só valia tanto devido ao seu compromisso com a justiça social e que estariam desvalorizando seu novo ativo se desistissem dessa missão. Eles também colocaram termos estritos no acordo, como foi acordado que Ben e Jerry manteriam um conselho independente comprometido em manter os valores da empresa original. E assim, apesar de alguns tropeços ao longo do caminho, a empresa continuou lançando sabores que promovem o comércio justo, a ação climática, a diversidade e outras questões sociais. Por exemplo, eles lançam sabores como Hub Hub em apoio ao casamento gay. Agora, uma empresa de sorvetes que toma posições públicas sobre questões sociais e políticas e até lança sabores de sorvete com temas políticos, causou sem surpresa algumas reações negativas às vezes. Mas, independentemente das suas visões políticas, o que é interessante sobre a Ben & Jerry's em comparação com muitas empresas é que os fundadores têm se manifestado sobre questões em que realmente acreditam. Diferente de muitas empresas que afirmam apoiar causas, mas é muito claramente uma manobra de marketing calculada. De qualquer forma, dados seus humildes começos, não há dúvida de que a Ben & Jerry's é uma incrível história de sucesso nos negócios. Embora não seja tão incrível quanto o Walmart, se você quer saber como este garoto da fazenda construiu a maior empresa do mundo, basta clicar aqui para assistir a seguir. Te vejo lá, saúde!